Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vinda à terceira aula do Intensivão Simplifica, uma série de aulas de revisão de matemática para o Enem. E nós estamos na aula 3, que vai ser uma aula sobre estatística. Nós vamos resolver questões de estatística da prova do Enem PPL 2022, tá bom? Então, sem delongas, sem demoras, vamos pro vídeo. Então, tá aqui as 8 questões, elas são do eixo de estatística, e o que é que tem nessas questões, tá? Eu considerei as medidas de tendência central, então tem questão de moda, mediana e média, né? Pode ter média ponderada e simples, né? Nesse caso, acho que só tem média simples. E aí, interpretação de gráficos também, que faz parte de estatística, tá? Interpretar gráficos tá dentro da estatística. Então, são 8 questões desse assunto. E esse assunto, assim como os dois das duas primeiras aulas, ele tá fechando aí o nosso eixo de matemática básica, tá bom? É importante dizer isso. Então, na aula 1, a gente viu números e operações, que é basicamente aritmética e álgebra. Na aula 2, nós resolvemos questões de razão e proporção. Estava dentro ali porcentagem e escala. E agora, na aula 3, a gente vai resolver questões de estatística, tá bom? E aí, com esses assuntos, a gente fecha a matemática básica. E aí, ela tem uma representatividade muito grande na prova do Enem, tranquilo? Deixa eu só ver se tá tudo certinho aqui. Ok, tá bom? Então, a gente vai continuar resolvendo. Vamos lá. Vamos já para nossa primeira questão aqui. E a gente vai direto pro comando, ó. A moda e a média diária. Então, eu já quero... Opa! Eu já quero saber quanto vai ser a minha moda e a média diária disso aqui, né? Então, do número de interrupções. Então, vamos ver, ó. Só pra gente dar uma focada aqui na questão, saber exatamente do que se trata, ó. Descargas atmosféricas, objetos estranhos e queda de árvores, entre outros motivos, podem gerar interrupções na rede elétrica. Em certo município, um levantamento realizado pela Companhia de Fornecimento de Energia relacionou durante 30 dias, então a gente tem um período de 30 dias, o número de interrupções. Tá aí na nossa tabela, né? Então, durante 5 dias não teve interrupções, em 6 dias, né, a gente teve uma interrupção e por aí vai. E aí ele quer saber a moda. O que é moda? Vamos lembrar o conceito de moda. É o nosso termo, basicamente, que mais se repete, tá bom? É o termo da nossa sequência aí que mais se repete. Então, então a gente vai dar uma olhadinha aqui no número de dias, qual é a quantidade maior de dias, ó. Então, durante 10 dias, tiveram 3 interrupções, tá? Isso aqui é fácil. A maior quantidade de dias, então, durante 10 dias seguidos foram observados aí 3 interrupções. Então, a gente já tem a nossa moda. Então, a gente pode eliminar aqui, ó, a letra D e a letra E. E aí, agora ele quer saber a média diária. Então, o que é que a gente vai fazer para calcular essa média aqui, ó? A gente vai somar o número de dias que teve as interrupções e vai dividir por 30. É assim que a gente calcula a média, né? Então, ó, número de dias, 5 vezes 0. Eu vou colocar aqui só para fins didáticos, tá? Mas isso aqui você não precisa fazer. Ó, 6 dias com uma interrupção, então 6 vezes 1. Mais, tem mais um aqui, ó, 6 vezes 2, que a gente já poderia colocar 6 vezes 3 tranquilamente. 10 vezes 3 e 3 vezes 4. E tudo isso a gente vai, meu Deus, dividido por 30, tá bom? Então, vamos fazer a continha básica rapidinho aqui, né? Isso aqui vai dar 0. Então, 6 vezes 3, isso aqui vai dar 18. 30 e 3 vezes 4, 12. Então, é só a gente somar agora, né? O 18 com 30, 48 com 12. Então, a gente vai ter um total de 60 interrupções durante os 30 dias, né? Cortou, deu 2, tá bom? Então, a gente tem uma média aí de interrupções diárias, né? De 2 interrupções. Respostinha nossa letra A aqui, tá bom? Questão tranquila, a questão fácil. Vamos anotar aqui em cima, ó. Questão fácil. Tá bom? Questão de moda e questão de média. Isso aqui, né, esse pequeno cálculo a gente pode até fazer de cabeça, ó. 5 vezes 0 vai mudar, esse aqui vai cancelar, na verdade, 0, né? Então, ó, com o número de dias se repetem aqui, né? Então, eu poderia fazer 6 vezes 3, lá, direto. Então, vou dar 18, 30, 12, tranquilinho aqui, tá bom?
Vamos para nossa questão 2. Mais um aviso aí, né? Então, se você tá gostando do Intensivão Simplifica, se você já conseguiu revisar muitos assuntos aí, prestou atenção nos macetes que eu tô dando ao longo dessas aulas, então se inscreve no canal e deixa o seu like nesse vídeo, tá bom? Já me ajuda bastante. Então, vamos para essa questão 2. Ó, essa questão 2, ela tá querendo a mediana do número de portadores de diabetes, tá? Eu não preciso ler essa questão. Tô sabendo que aqui, ó, é uma contextualização, como sempre. E o dado aqui, ó, a gente já quer saber a mediana e ela tá organizada nessa tabela. Para calcular a mediana, é importante isso, né? Vamos fazer a revisão aqui, ó. Para calcular a mediana, eu tenho um vídeo, né, de estatística aqui no canal, tá bom? Então, vou deixar aqui em cima o card e na descrição também para você dar uma olhada, que lá eu explico mais detalhadamente como calcular moda, mediana e média, tá bom? Mas vamos dar uma olhadinha aqui se o número de termos, digamos assim, ele é par ou ímpar, ó. A gente tem aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Então, eu tenho 13 termos. E 13 é um número ímpar. Então, se é ímpar, eu sei que a minha mediana vai ser exatamente um termo do meio, né? 13 dividido por 2 é 6,5. Não tem um sexto e meio, então a gente vai pro próximo. Então, vai ser 7, ó. Eu vou ter que a minha mediana vai ser o sétimo termo. E cuidado, tá? Não é o sétimo termo que você vai olhar aqui assim e vai pegar esse valor. É o sétimo termo quando você coloca esses valores em ordem crescente, tá bom? Então, você não precisava colocar, né? Sair colocando todos os termos, depois separar lá para ver qual que é o termo central. Como a gente já fez isso aqui anteriormente, eu sei que eu só preciso colocar em ordem, ó, até o sétimo. Então, e aí a gente vai pegando do menor para o maior e depois vai ver qual que é o sétimo, tá bom? Ó, o menor termo, então a gente vai para a tabela mesmo, ó. O menorzinho, a gente tem aqui, ó, 39. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1. Depois a gente vem, ó, 45, 47 é 3. Então, opa, ó, tem o 36 também, que seria o primeiro, na verdade, né? Não tem muita importância, mas eu vou só organizar aqui, tá? Cuidado para não se atrapalhar nisso, né? Então, 36, 2, 3, 4 termos. Depois do 47, a gente não tem... A gente tem o 86, né? Então, aqui seria o quinto. Então, a gente vai pro 110, seria o sexto. E aí, depois de 110, a gente vai ter aqui, ó, o 128 é o nosso sétimo termo. Então, esse próprio 128 já é a minha mediana, tá bom? Então, a mediana é 128, resposta letra C, tá bom? Por que a gente fez isso aqui logo? Isso aqui é um macete, tá bom? Como a gente tem 13 termos, então, de repente, você poderia querer vir aqui, né? Então, vamos lá. Você ia fazer 36, aí lá vai 39... 45, aí você ia sair fazendo isso, tudinho, até chegar no 714. Aí você ia contar quantos termos tinha, você ia deixar uma quantidade de 6 para lá, 6 para cá, você ia pegar o sétimo. Como a gente viu que a gente já tinha que pegar o sétimo termo, então a gente só organiza em ordem crescente até o sétimo. Isso aí poupa tempo. Você pode ir até riscando, né, para não se atrapalhar, né, ao invés de você fosse colocando os números aqui, né, você podia naturalmente, né, ir riscando eles, ó. Então, ó, 36 não é, 39, 45, 47, 86, 110, ia sobrar o 128 da mesma forma, tá? Fica a seu critério aí. Então, essa é uma forma mais rápida da gente conseguir calcular a mediana, tá bom? Isso para quando os nossos termos são ímpares, né? Se aí, por exemplo, fosse 14, né? Suponhamos que fosse 14 termos, então o que é que a gente ia pegar? Né, a gente ia pegar 14 dividido por 2 é 7, então a gente ia pegar o sétimo, somar com o consecutivo, o sétimo e o oitavo, e aí a gente iria dividir por 2 e a gente encontrava a mediana, tá bom? Mas aí a nossa sequência aqui só tem 13, né? Opa! E aí essa questão também é uma questão fácil, tá bom? Mediana é questão fácil. Questão fácil. Vamos para nossa terceira questão aqui, ó.
Vamos lá. Essa questão aqui é muito boa. Ela é uma questão de média, né? Ela é cheia de médias pra gente calcular. Então, vamos ler o comando. Antes de ler o comando, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, tá bom? O Intensivão Simplifica é uma série de aulas aí gratuitas, né? Tem gente que paga, na verdade, que cobra muito alto para dar esse tipo de revisão e eu tô fazendo aqui gratuitamente. Então, se inscreve no canal e deixa o like no vídeo, tá bom? É muito importante para mim, é importante para o crescimento do canal, ok? E você consegue tirar aí 700 mais de forma simplificada em matemática no Enem, tá? É para isso que eu tô aqui, para te ajudar a tirar 700 de forma simplificada. Então, vamos ler o comando da questão, ó. Se o investidor tivesse vendido as ações pelo preço divulgado nessa semana aqui, quanto ele teria recebido a mais em real pela venda de cada ação? Então, vamos ler a questão toda, né? Ó, o investidor comprou ações em uma empresa em 3 de maio, pagando R$20. Então, ele pagou um preço inicial de R$20. As ações mantinham seus preços inalterados por uma semana e tinham novos valores divulgados pela empresa a cada segunda-feira, antes da realização de qualquer negócio. E aqui tá aqui, ó, os preços de 3, as datas e os valores, né? O investidor vendeu suas ações em 7 de junho. Então, 7 de junho é depois disso aqui, né? Uma semana depois. Mas ele fez isso antes da divulgação do valor das ações naquela semana. E obteve por cada ação, e aí aqui vem que a gente já vai começar a calcular, ó. Ele vendeu o preço dessas ações aqui, ó, pela média entre os valores unitários da primeira e última semana. Então, vamos ver o preço, vou colocar aqui, ó, preço de venda, tá? Ele vendeu ao preço da média entre os valores unitários da primeira semana, então ele foi 20, mais da última semana, 45, ó, 20 mais 45, e aí eu vou dividir por 2, são 2 termos, né? Dá 65 dividido por 2, 32,50. Então, ele comprou a 20, vendeu a 32,50. Teve um lucro aí, né? Beleza. De R$12,50 por ação. Mas vamos lá. Então, ele tá com esse preço aqui. Ele vendeu esse preço. Suponha que o valor divulgado para uma ação daquela empresa na semana de 7 a 13 de junho, que é a data que ele vendeu, ó, tenha sido 30% maior que a média dos valores das semanas observada no quadro. Então, o valor que ia sair aqui, né, de 7 a 13, é a média de tudo isso aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, de 7 a 13 do 6, né, de junho, isso, 7 a 13. Então, vai ser a média. Então, aí a gente vai somar esses valores, tá? Ó, dá 15, vai um 5, com 5, 10... 14, né? 145. E aí eu vou dividir pela quantidade de semanas, né? 5. 100 dividido por 5 é 20. 45 dividido por 5, 9, né? Então, 29 é o preço dessa semana aqui, né? Então, esse era o preço que seria, né? A venda. Então, vamos continuar lendo a questão. Tranquilo? Então, a gente tem algumas informações, então cuidado para você não se atrapalhar, ela parece ser uma questão complicada, mas aí a gente vai calculando essas informações por partes, tá bom? Então, a gente calculou o preço que ele vendeu, e aqui a gente calculou o preço que estaria a ação, né, quando for divulgado. Só que aqui, ó, cuidado para não esquecer, é 30% maior do que isso, né? Então, a gente vai pegar esse 29, na verdade, mais 30%, né? Ó, 10% de 29 é 2,9, né? Então, vai ser 29 mais 2,9 vezes 3, então eu teria 6, mais 3 vezes 9, 27, mais 2,7. Então, ó, 29 mais 6 eu teria 35, 37,70. Esse era o preço das ações, na verdade, né? Com os 30% a mais. Esse era o preço que ia ser divulgado, tá bom? 37,70. Opa, 29, mais isso aqui. Você conseguiu entender esse cálculo de porcentagem? É uma forma mais rápida, tá bom? 10% é 2,9, então 2,9 vezes 3 daria 8,7, com 29, 37,7, tá bom? E aí, agora a gente só vai reler o comando aqui, ó.
Se o investidor tivesse vendido as ações pelo preço divulgado na semana, que foi esse que a gente achou, quanto ele teria recebido a mais? Então, ó, ele vendeu a R$ 32,50, mas o preço nessa semana foi R$ 37,70. Então, é só a gente pegar o R$ 37,70 e subtrair por R$ 32,50, que fica fácil, né? 7 menos 5, 2. 7 menos 2, 5. Aqui, ó, R$ 5,20. Ele ganharia mais R$ 5,20. Então, nossa resposta é a resposta letra B. Tá bom? É uma questão aí mais simples, bem simples mesmo. Opa. Tá? Então, ela é simples, né? Mas como você viu, ela tem alguns passos que a gente tem que fazer e poderia dar um pouco de atrapalho aqui. Então, ela é uma questão média. Tá bom? Essa questão 3 aqui é uma questão média. Embora as médias que a gente vai calcular é fácil, mas pode acabar dando um atrapalho aqui, tá bom? Vamos para a questão 4. E aí, essa questão 4 é uma questão de interpretação de tabela, tá bom? Que aí eu quero saber, ó, vamos dar logo Ele vai precisar comprar, né, um item, mas vamos ver o que tem que ser levado em consideração para ele comprar esse item, tá bom? Vamos fazer a leitura. Um proprietário precisa comprar tubos para ligações hidráulicas durante a reforma da sua casa, optando pela compra do material de menor custo. Então, eu já sei que ele quer comprar o que for mais barato, né? O engenheiro responsável pela obra afirmou que ao proprietário que os tubos precisam suportar uma vazão, então tá aqui, 1,2 litros no mínimo. E aí os tubos devem ter, ó, 15, 20 ou 25 milímetros. E aqui tá a tabela e aí ele quer saber qual tubo ele tem que comprar. Então, sempre a gente vai estar optando aqui pelo menor custo. Então, essa questão é puramente de interpretação. Então, a gente vai logo pela vazão, ó, 1,2 litros, ele tem que ser no mínimo isso. Então, as vazões que forem menor que isso já estão fora. Então, ó, isso aqui tá fora, né? 0,4, ó. 0,5 a vazão. 1,10 é menor. Tem que ter 1,2, ó. Essa aqui já saiu. Essa sai também. Essa sai. E essa sai. E ficou essas outras. E agora a gente vai dar uma olhada realmente no preço, ó. A gente poderia olhar direto, né? Ó, 50 centavos. Mas aí não ia valer, né? A gente tem 1,25. 1,5 não vale. Aqui é 30 centavos. Então, a gente só vai pegar o menor valor mesmo, ó. A gente tem 1,15 aqui, ó. 1,15, ó. 1,15 é o menor valor daqui que tem a vazão certa, né? Porque 1,20 é mais caro, tem a vazão, então é 1,15. Mas aí a gente vai ver o diâmetro agora, né? Ó, tem 25, então tá dentro do que ele precisa ter no mínimo, né? Então, ele tem os 25 centímetros, suporta a razão de 1,2. E aí é o mais barato daqui, né? 1,15. Então, ele vai ter que comprar, ó, um PVC roscável. E isso aqui vai estar aqui, ó, PVC roscável com 25 milímetros de diâmetro. Nossa resposta, aí a resposta letra D. Uma questão simples, uma questão bem fácil, que ela só faz a interpretação de tabela, ok? Lembrando que interpretação de gráfico e tabela está dentro de estatística, tá bom? Por isso que eu coloquei essas questões aqui. Vamos para a próxima. Vamos ver. O primeiro curso será oferecido aos funcionários do setor. Então, eu já sei que eu vou precisar saber a quem um curso vai ser oferecido. Então, vamos fazer a leitura completa. Uma empresa tem 5 setores. Cada um com 4 funcionários, tá o quadro, né? Sendo que cada funcionário de um setor tem um cargo diferente. Aí aqui tá o quadro com os salários por funcionário, por cargo, né? A empresa pretende incentivar a qualificação profissional, oferecendo cursos gratuitos para os funcionários de todos os 5 setores. Entretanto, o primeiro curso será oferecido aos funcionários do setor que apresenta a menor média salarial. Então, quem vai receber o curso logo é o setor que tem a menor média salarial. Então, basicamente, a gente vai precisar calcular a média de cada setor e ver qual que é a menor.
Como cada setor tem a mesma quantidade, né? Então, o que tiver o menor valor aqui vai ser o que tem a menor média. Então, a gente só vai somar esses valores e encontrar o menor. Aqui são todos de 1.000, então vão ser 4.000. Ó, 4.000, vamos somar agora as centenas, ó. 4.500, 4.600, 700, 800. Então, 4.800. E agora a gente soma as dezenas. 50 com 40, 90, 130, com 50, 180, né? Então, vai dar 4.980. Opa, 4.980. Essa é a soma do salário aqui. Vamos para esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4.000, 4.100, 4.200, 4.700, 4.800 também. Vamos somar as dezenas agora, ó. Aqui não tem 20 mais 20. Então, esse aqui já é menor, né, ó. 4.820. Nesse outro aqui, ó, 1, 2, 3, mais 2.000, aqui já dá 5. Então, esse aqui já é maior. O meu valor de referência agora é 4.820, porque ele quer o menor, né? Vamos pro outro, ó. 1.300 com 1.100 dá 2.400. Com 1.200 vai dar 3.600. 4.800 também. 4.800, vamos ver as dezenas, ó. 60 com 80 dá 140, com 80, 220, não é isso? Então, a gente tem aí 5.020, já é maior também. E aqui, ó, 1.200 com, aqui dá 2.600, né? Então, vai ser 3.800, 4.900, já passou. Então, aqui é maior do que 4.900. Então, a menor média salarial realmente está aqui no setor 2, tá bom? Então, a nossa resposta letra B. Tá? Uma questão fácil também aí que a gente tem que calcular a média. Lembrando que quando for questões, né, desse tipo, o macete, para você saber qual é a maior ou a menor média, é que, na verdade, você não vai precisar realizar a divisão, né? Porque eles vão estar sendo divididos pelo mesmo valor. Então, se você quer a maior média, o que tiver a maior soma vai ser essa maior média. Como no caso dessa questão, a gente quer a menor média, então o que tiver a menor soma dos termos vai ter a menor média, tá? Então, como nesse caso aqui era a menor, e a menor foi aqui, esse setor 2, nossa resposta é a letra B. Tranquilo? Questão fácil também. E aí, a gente vai para a nossa sexta questão. Repara que essas questões a gente está resolvendo rápido também, tá? Por serem questões fáceis e médias, normalmente a gente resolve um pouquinho mais rápido, tá bom? Vamos ver o comando da questão. Qual a quantidade máxima de horas no uso do aparelho no sábado da segunda semana que atende ao planejamento dos pais? Então, a gente vai ter que ler a questão toda. Em busca de diversificar a vivência do filho, seus pais registraram a quantidade de horas de uso diário no aparelho celular dele durante a primeira semana de agosto. Tá aqui o resultado. Segunda-feira ele passou 5 horas, 2, 9... Aqui tá, né? Viciado, né? Pelo visto. Com base nesse registro, os pais planejam incluir atividades físicas e culturais na vivência do filho no sábado da segunda semana. Consequentemente, a hora de estudos, ou melhor, a horas de uso do aparelho no sábado deve ser reduzida, de modo que a média do uso, olha só, a média diária de uso na segunda semana fosse, no mínimo, 1 hora a menos. Então, eu quero que a minha média com essas atividades de lazer seja pelo menos 1 hora a menos. Aqui, ó, ao longo dos demais dias da semana, a quantidade de horas de uso do aparelho seria a mesma da primeira semana. Então, basicamente, o que a gente vai ter que saber? Qual é a média de horas aqui por dia que ele passa nessa semana 1. Então, a gente vai somar as horas e vai dividir por 7. Ó, 5 mais 2, 7. Mais 9, 16. Com 2, 18. Com 8, 26. 38. Com 4, 42. Então, 42 dividido por 7, né? 7 dias. Então, ele tem uma média de 6 horas por dia. Essa era a média de acesso dele, né? Antes dos pais quererem implantar esse negócio, nessas atividades culturais. E aí ele tá me dizendo aqui, ó, que a média diária na segunda semana, ela tem que ser no mínimo 1 hora a menos. Então, eu tenho uma média de 6 horas e agora eu quero que essa média seja 5.
5 horas por dia. Nos outros dias, essas horas, né, que ele está dizendo, vão se manter as mesmas coisas. E aí eu quero saber qual é a quantidade máxima de horas que ele pode passar no celular no sábado, tá bom? Então, vamos ver o que é que a gente tem que fazer nessa questão. É uma questão bem interessante, um pouquinho interpretativa, tá? Então, a gente tem uns 7 dias aqui e a gente tava com 6 horas. A gente viu que para dar esses 7 dias, essa média, a gente teve uma soma aqui, ó, de 42. Isso acontece porque os 7 vezes 6 dá 42. É assim que a gente calcula a média, né? Pra gente ter uma média de 5 horas agora, a gente vai precisar ter um somatório. Lembra que quando a gente calcula a média, vai ser igual ao somatório de valores dividido pelos dias, que nesse caso é 7. Aqui eu vou colocar a soma, tá bom? A soma das horas. Eu sei que nessa segunda semana eu preciso que a minha média seja de 5. Tá? Eu tô fazendo um pouco mais devagar para você pegar um raciocínio. Eu sei quanto que eu quero que seja a minha média. E aí eu quero saber quanto é que tem que dar essa soma agora para esses mesmos 7 dias. Só multiplicar aqui, ó. 5 vezes 7 é 42. Então, ele tem que passar na semana 40, ou melhor, 5 vezes 7 é 35, né? 35 horas no celular. Para que essa implantação dos pais dê certo aqui, tá bom? Porque vai incluir atividades, então ele tem que reduzir. Então, quando ele passava 12 horas no sábado, ó, ele tinha essa soma aqui, ó, por semana. 42. Então, se eu tirar 42, se eu tirar o dia de sábado completamente, então eu vou ficar com 30 horas distribuída nos restos dos dias. Tá bom? 42. Vou colocar aqui embaixo. Quero que você entenda o que eu tô fazendo, ó. 42 era na semana 1, tá? Se eu tirar o que ele usa no sábado, ó, que são 12 horas, o resto da semana me dá um total de 30. E esse total aqui não vai mudar, porque a questão tá me dizendo que ele vai permanecer a mesma. Então, esses 30, eles vão estar aqui já nessa soma também. Vão permanecer os mesmos. Como eu sei que agora eu tenho que ter 35 horas somadas, e eu já tenho 30 durante a semana. Então, para o sábado, aqui nesse caso, vai me sobrar essa subtração, tá? 35 menos 30. Então, eu sei que no sábado ele só vai poder passar, no máximo, 5 horas no celular. E aí, tá a nossa resposta aqui. Resposta letra B, tá bom? É uma questão fácil também, mas ela tem um pouquinho de interpretação, né? Você precisa manipular um pouco essa definição de média para que você consiga, né, obter essas informações, mas é uma questão fácil, tá bom? Uma questão bem mais tranquila. Aí. E aí a gente vai para a questão 7 e a questão 8 são questões de interpretação de gráfico, tranquilo? São questões que a gente resolve rápido também. Mas vamos lá. A distância em quilômetro do ponto de partida, então eu quero saber a distância a partir do ponto de partida aos semáforos, S1, S2 e S3. Então vamos identificar isso no gráfico aqui, ó. O gráfico a seguir associa a distância percorrida em quilômetro com o tempo gasto por um grupo de carros que partiu de um mesmo ponto e se deslocou em um trecho da rodovia. Esse grupo parou em 3 semáforos ao longo do percurso. Onde foram essas paradas? Onde é que tá esses semáforos, né? Então, como eles pararam, né? Então, uma distância, passou esse tempo do semáforo e eles não andaram, né? A distância, ela permaneceu a mesma, ela permaneceu constante, digamos assim, né? Então, veja, o carro saiu daqui, ó, passou-se 2 minutos, ó, ele tá percorrendo, ó. Percorreu 4 quilômetros. Só que quando chegou nesse trecho aqui, ó, depois de 2 quilômetros, passou o tempo e a distância não passou. Então, esse pontinho aqui, ó, é o semáforo. Isso aqui é S1. S2, do mesmo jeito, vai ser aqui, ó, porque ele vem andando, ó. Chegou no quilômetro 8, em 8 minutos, né? E foi mais 2 minutos, que é o tempo do semáforo, e ele não percorreu nenhuma distância, tá vendo? Ela se manteve constante. Então, aqui é o S2. E nesse outro pontinho aqui também é o S3. Então, tá aqui os semáforos, tá bom? E aí, ele quer saber as distâncias do ponto de partida a cada um desses, tá bom? Então, vai ser do 0 até S1. Então, a gente tem aqui, ó, a distância. É só a gente olhar o nosso gráfico. Sempre dá uma olhada o que cada eixo significa, tá?
Então, tá aqui, saiu do zero, chegou no S1, ele percorreu uma distância de 4 km. Então, a gente já vai eliminar aqui, ó, letra A e letra B. Para o S2, tá aqui, então ele vai sair do ponto zero e vai percorrer essa distância aqui, ó. Então, S2 tá aqui, ó, tá em 8 km. Então, seriam S1, 4, S2 tá 8 km. E aí, a gente já matou a questão, ó. Resposta letra D, né? E aqui, S3, a gente só pegava a coordenada Y, que seria 10. 10, 8 e 4, em ordem, 4, 8 e 10. Resposta letra D. Questão fácil também, tá bom? Questão fácil. É um macete, né? Sempre que tiver as questões de interpretação de gráfico, você vai olhar, né, a abscissa aqui, que representa o X, né? O que está ditado, qual é a informação, e a ordenada. A ordenada é Y, né? Isso é plano cartesiano um pouquinho também. Mas aí, aqui a gente estava falando de tempo e aqui a gente estava falando de distância. Como ele queria as distâncias, a gente vai só olhar as nossas ordenadas aqui de cada ponto, tá bom? Lembrando, né, que as coordenadas seriam 8 com 8, mas isso aí não vem ao caso, tá bom? Só essas questões de quilômetros. Então, vamos para a nossa última questão, a questão 8, tá bom? Também é de interpretação de gráficos. Em quantos períodos a variação do preço ativo apresentada no gráfico indicava que era um bom momento para efetuar a venda? Então, eu preciso saber como é que eu sei qual é esse bom momento, então vamos dar uma lida na questão. Batendo o olho aqui, eu já tô vendo que a informação tá aqui, ó. Um bom momento para vender é imediatamente após o gráfico apresentar 2 períodos consecutivos de inclinação positiva, sendo que no segundo a inclinação é maior ou igual a 45 graus. Então, vamos dar uma olhadinha no gráfico. Vamos logo identificar esses 2 períodos que a inclinação é positiva, tá bom? Depois a gente se preocupa com o grau dessa inclinação. Então, vamos ver onde é que tem 2 inclinações positivas aqui, seguidas, né? Então, aqui a gente tem uma inclinação, mas depois tem a declinação, né? Aqui a gente tem 2, então é imediatamente após, então seria um bom momento de comprar aqui, ou de vender, né? Então, vamos lá, a gente tem uma, mas depois desce, então, uma e mais uma, né, seguida, então, imediatamente após, aqui seria um. E aqui também a gente tem outra e outra, tá? Então, a gente tem 3 momentos aí no gráfico que tem as inclinações positivas. E já tem alternativa com esse 3, então, mais cuidado. Que ele tá falando aqui, ó, que a segunda inclinação tem que ser maior ou igual a 45. Então, a gente vai dar uma olhada nisso aqui agora, ó. Nesse primeiro momento, então, ó, primeira inclinação, a nossa segunda inclinação, repara que ela tá quase rente, né? Foi um valor muito pequenininho, ó, era 26,01, foi para 26,52. Então, ó, se a gente passasse uma reta aqui, ó, X, o 45, ali ia estar mais ou menos por aqui, né? Que é a metade de 90. Então, repara que essa inclinação está bem longe dos 45, tá? Então, esse primeiro trecho, ele não vale para vender, né? Não é um bom momento. Apesar de ter as 2 inclinações, mas a inclinação é menor que 45 graus, tá bom? Então, vamos olhar aqui, ó. Primeira inclinação, ó. Essa segunda inclinação, você já pode ver que ela tá, ó, passando dos 45, ó. Se você fazer uma reta aqui, mais ou menos, a metade estaria por aqui. Então, ela tá com uma inclinação maior, tá? Então, esse trecho aqui é um bom momento para vender. Então, eu vou dar um ok nele, tá bom? E aí, vamos ver esse último trecho, que seria essa inclinação mais essa daqui, tá? Só vou dar uma limpadinha aqui pra gente ver essa inclinação, ó. Também, se a gente passar uma retinha aqui e mais uma aqui. Tá? Então, a gente tá vendo que esse aqui tá basicamente é os 45 graus, tá? A gente tá saindo de 27,23 para 27,9. Teria como a gente fazer um cálculo para isso, mas a gente, por aproximação, a gente tá vendo aí que é praticamente os 45 graus, tá bom? Então, seriam 2 bons momentos para a compra nessa questão, né? Seria aqui e o nosso ok foi aqui embaixo, não é isso? Então, a resposta seria letra D, tá bom? 2 momentos para a compra.
Antes de você sair, não sai ainda, que a gente vai fazer agora uma pequena análise, né, dessas partes que a gente acabou de revisar, essas questões que a gente acabou de responder, tá bom? É rapidinho aqui, ó. Na aula 1, nós respondemos 15 questões. Vou até colocar aqui, ó. 15 questões, e eram questões de aritmética e de álgebra, né? Só revisando isso aqui. Na aula 2, se você não assistiu ainda, você tem que assistir, nós resolvemos 6 questões, né? Foram 6 questões de porcentagem e tinha uma de escala. E agora, aqui na nossa aula 3, aula de estatística, nós resolvemos 8 questões. Acabamos de resolver 8 questões. E aí, se você somar isso aqui, lindamente, você vai ter, ó, 15 com 6, 21, com 8, nós resolvemos um total aí de 29 questões. Essas aulas aqui, ó, as 3 primeiras aulas, é tudo matemática básica, tá? Matemática básica. Álgebra e aritmética, porcentagem, escala e regra de 3. E aqui agora a gente viu média, moda, mediana e interpretação de gráficos e tabelas, tá bom? Isso aqui é matemática básica. E, ó, 29 questões. Das 29 de 45, a gente tem quase 70% da tua prova. Tá aqui, ó, é matemática básica, tá bom? Então, esse é um grande gatilho, é nisso aqui que tá o teu 700 mais. A forma simplificada de você tirar 700 mais é estudando isso aqui, ó. Você precisa garantir o máximo de questões que você puder. Você tem uma margem de erro aí de 2 questões no máximo. Porque são as questões que valem mais e tem uma boa coerência na prova, você vai alcançar aí o teu 700 mais, tá? São 29 questões de 45. É quase 70% da tua prova de assuntos que são de matemática básica, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado dessas 3 aulas, tá? O intensivão não acabou ainda, então a gente tem, na próxima semana, eu vou corrigir, né? Vou resolver questões de geometria, tá bom? Geometria plana e espacial, tá? As 2. Que também é um outro eixo que pode sim ter questões difíceis na prova, normalmente de geometria espacial, mas que também, se você tiver o básico de geometria, você consegue também colocar mais questões aqui dentro. Tranquilo? Então, pensa nisso aqui, isso é muito importante. Você tem que dominar esses conteúdos, né? São conteúdos de matemática básica, para que você consiga alcançar o teu 700 mais, tá bom? Então, se inscreve no canal e ativa a notificação para não perder a próxima aula de geometria plana e espacial, tá bom? Até lá!